Por exemplo, se eu vou fazer 5 rounds, eu vou treinar 5 para 5 rounds. Se eu vou me preparar para 3 rounds, outra coisa. Eles fazem a cultura da força antes de treinar, né? A força muscular, ela é meio adormecida na gente. A primeira série tua é a pior. Entrei no supino, a primeira série é a pior. Verdade. A segunda é melhor. A terceira, às vezes, até é a melhor. Por quê? Porque você está adormecido. O cérebro tem que acordar a musculatura. O cérebro chama o músculo através de feixes elétricos. Então, aquele estímulo elétrico ali... Ativação neural. Ele não chega muito bem. Sim. Então, você precisa de uma ativação neural para acordar muito a musculatura. Então, eu já tive algumas experiências, tipo... equipe brasileira chega na Rússia para competir no Mundial e no ginásio do lado está toda a equipe russa fazendo ferro, levantando peso. O pessoal, pô, que louco. Que loucura. Não, eles estavam ativando, acordando a musculatura, porque no início da luta, a luta é muito forte. Então, eu não posso estar ainda com a musculatura... Né? Não é o aquecimento de levantar a temperatura corporal. Não é o aquecimento de melhorar a viscosidade articular. Não dar um susto no músculo. É o aquecimento do cérebro enviar feixe elétrico para o músculo mais intenso e mais rápido, perfeito, de forma melhor. O que isso acontece quando você faz força. O melhor crescimento do mundo é força. Porque hoje você vai nos lugares, prancha lateral, prancha frontal, a prancha é o aquecimento melhor que tem. Porque você faz força. Força no core. Você faz força no corpo. Então, isso é importantíssimo. Então, outra coisa, recebemos... Deixa só eu te... Tá. Não esquece que você vai falar não, porque o que você falou me fez lembrar algo. Eu não lembro se foi o Léo Leite ou se foi o Antoine, que falou assim, ó, cara... Aí eu não sei qual dos dois falou, se foi Japão ou se foi Rússia, mas ele falou assim, ó, fiz 40 minutos de treino, foram os 40 minutos de maior terror na minha vida, porque chegou no centro de treinamento, eu acho que foi o Antoine, treinou com os caras, 40 minutos e foi embora morto. Ele falou, pô, aqui no Brasil a gente treina 1 hora, 2 horas. Os caras lá fizeram 40 minutos de treino, mas é explosão e força no máximo e acabou, só no dia seguinte. A intensidade muito alta, eles querem a intensidade muito alta. Aí vai lá, volta aí que você ia falar. Por isso que são 40 minutos. O bodybuilding usa um pouquinho isso. Você falou, para mim, vem na minha cabeça. Quando a gente começa a dar muita força, tem um pico de elevação de hormônio. A gente produz hormônio. Sim. Né? Então, quando você treina 40 minutos, 1 hora, se mostrou que nesse tempo é onde tem um máximo de pico hormonal. Então, para esporte de força, se você passa um pouco disso, você já entra pela resistência. Entendeu? Então, você precisa, não vai trabalhar, não vai parar no pico hormonal. Então, o pico hormônio é em torno de 40 minutos, 1 hora de treino intenso. Então, ali você para poder absorver o máximo de hormônio possível. Isso é uma coisa que a gente ouve falar, uma coisa que acontece. Você vê os bodybuilders mesmo treinam 40 minutos, eles não treinam 1h30. Não. Já o lutador treina 1h30. Sim. Por quê? Porque ele precisa desse tempo aí, um pouquinho mais de resistência. Claro que em alguns momentos pode treinar até 20 minutos só. Sim. Né? Então, outra coisa que a gente ia falar para mostrar o raciocínio. Recebemos uma equipe... acho que foi Azerbaijão, para treinar dentro do Instituto Reação. E nesse local a gente tinha um tatame grande e em volta tinham várias máquinas de peso livre, musculação, várias máquinas de carga de peso livre. O treino era 7 horas, eles chegavam às 6 horas. Todo mundo olhando para eles, e eles malhando até 6h30, fazendo bastante força. E aí, 6h30, eles paravam, descansavam e iam para treinar. E treinavam até se matar. Quando eles cansavam, eles paravam. Cansei, eles parou. Não, acabou o treino. Cansei. Enquanto eles tivessem condições de treinar fortes, eles iam treinando. Né? Mas aí, se a gente olha um pouquinho o treino de força, não o treino de força comum. Né? Não vou fazer 10 repetições, descanso de 1,5 minutos, e vários exercícios, e vários exercícios para o mesmo grupo muscular. Não era assim, né? Eles, tipo assim, vou fazer um supino, uma remada, um agachamento, né? Séries de 4 repetições pesadas, descansando 5 minutos. Eles querem o quê? Fazer bastante força, ativar a parte muscular, o cérebro acordar bem, chamar bem a musculatura, descanso longo, para não ter acúmulo de lactato, nem desgaste muscular, porque eu vou treinar. Eu só quero que meu... Né? Já ouviu falar os eletroestimuladores? Sim, né? Os que veio da Rússia. Os eletroestimuladores fazem esse papel. Hoje, na própria fisioterapia, os eletroestimuladores, que o cara operou, está com um déficit muscular ali, eles usam os eletroestimuladores para
melhorar esse comando muscular, para aumentar a força muscular através do que a gente chama da via neural. Começou com os astronautas isso, né? Quando voltavam da missão espacial, não, esse já é a plataforma vibratória. Isso aí já é plataforma de hipergravidade, de tremer, aquelas que fazem uma vibração muito grande. Né? O choque não, o choque é meio russo, tem corrente russa, tem correntes que você não sente nada, tem correntes que te estimulam a contração muscular, te tiram a dor, estimulam o músculo. Então, são coisas que... então, os russos sempre estavam vendo isso na frente, sempre acreditaram, não só os russos, né? A comunidade científica em geral, com treinamento de força, não tem só os russos, né? Tem os países todos hoje em dia, tem gente qualificada nessa área, mas a estimulação da força antes do exercício ela é fundamental para você ter bom desempenho. Que interessante. Né? É importantíssimo fazer força antes. Então, tem atletas que fazem força específica no kimono antes, mas não pode ser uma coisa desgastante e nem muito longa. É porque, assim, eu estava pensando, você falou que a galera do Azerbaijão veio aqui, chegou lá no Instituto Reação, começaram a meter supino. O glicogênio desse cara não vai embora? Por isso que o intervalo é longo, entendeu? E são poucos exercícios, não chega a pegar muito glicogênio muscular. Entendi. É mais um trabalho, se você for entender, um trabalho alático, mais um trabalho curto, com a energia que tem na musculatura. Só para dar aviso. Sim, acorda músculo. Sim, exatamente. Não tem o desgaste, o uso excessivo de glicogênio muscular, mas se mantém o nível de glicogênio alto. Perfeito. Né? Acabou aquela meia horinha, ele até vai consumir uma coisinha, um gelzinho, uma coisinha ali para dar uma fruta, para dar aquela equilibrada. Antes do treino. Mas eles já entram. É que nem você pegar no MMA e olhar um cara que não faz nada para entrar no ringue. Ele está cru. Ele usa o primeiro round para aquecer. Sim. E muitos aquecem, de certa forma, que não chega a aquecer tão bem. É o cara que a gente fala, fulano demora para acordar na luta? Sim, porque não aquece tão bem. Entre os atletas, tem uns que têm um pouco de receio de ficar extremamente ofegante antes da luta. Vou cansar porque ficou ofegante. Eu falei, não. Você, antes da luta, você tem que passar pelo processo de ficar extremamente ofegante. Que é a passagem do treinamento anaeróbico para o processo aeróbio. Entendi. Porque se não ativar bem meu aeróbio, quando eu começar a fazer força e acumular lactato, como é que eu vou regenerar? Como é que eu vou remover? Como é que eu vou equilibrar o pH? Não pode ser tudo no susto. Sim, tem que ser o sistema aeróbio, mas o sistema aeróbio ainda está sendo ativado. Aí você usa o primeiro round. A primeira luta do campeonato de jiu-jitsu, geralmente, é a de aquecimento. O cara não aquece quase nada. E aí fica com medo, às vezes, com receio de ficar extremamente ofegante. Né? O Shaolin, ele às vezes vinha contar, assustado, que ele competia um pouco no wrestling, né? E chegava, quando os caras entram para lutar, os caras já lutaram e entram para competir na primeira luta. Os caras acabaram de lutar ali e vão entrar para a primeira luta. Porque o nível de aquecimento e de estimulação que eles fazem é muito grande. Sim. Né? Sim. Então, às vezes a competição é o segundo treino, não pode ser o primeiro. Perfeito. O primeiro é o aquecimento. Caraca. Né? Por isso que é difícil, às vezes, você entra para lutar com o cara num ritmo muito mais alto que o teu, voando, acelerando, aguentando a pressão, e você ainda está acordando. Literalmente. Nessa que você nem viu o que aconteceu. Sim.